Eu sou Maria Clesla e eu sou graduanda, né, do curso de Licenciatura em Física, e eu produzi um curso chamado o seguinte: Contribuições descobridas de 100 metros rasos para o estudo da cinemática no ensino de física, uma abordagem interdisciplinar com a educação física. O orientador é o professor Tiago Vinícius Souza Souto, que é professor do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira. Bom, vou começar agora com o objetivo do meu mini curso, né, que diz o seguinte: o objetivo é explorar e compreender os conceitos de velocidade, distância e tempo e proporcionar aos alunos uma abordagem integrada que relacione esses princípios físicos em situações de atividades esportivas. Eu escolhi esse tema com a justificativa de que os conteúdos de física eles são abordados em sala de aula de uma forma muito distante do cotidiano daquele aluno. E para ele não faz sentido aprender aquele conceito porque ele não vai aplicá-lo no seu dia a dia. Ele não é contextualizado no seu dia a dia. Então a física esportiva, ela além de proporcionar que exista essa interdisciplinaridade com a física, ela também permite, né, ali um bem-estar, promove, né, um bem-estar físico e mental, e ela mostra que o conhecimento ele não é construído de forma sozinha, é construído através de outras áreas do conhecimento. Fazer uma pequena introdução sobre o tema que eu escolhi, começando com o primeiro ponto: os avanços tecnológicos, uma tendência do século XXI. Hoje, o aluno ele tem a informação na palma da mão dele. Então, essa informação ela é fácil e rápida. Basta ele apenas dar um clique no seu celular. E essas novas tendências, esses novos avanços, questionam, né, as práticas pedagógicas tradicionais, pois elas já não atendem mais esse cenário, que é aquela educação que Paulo Freire defende, né? Defende, que ele aborda, que é a educação ali tradicional, conhecida como educação bancária, em que o aluno ele é visto pelo professor como um mero receptor do conhecimento. Então, o professor ele transmite, ele passa esse conhecimento para o aluno, esperando que ele só armazene todas essas informações. E isso não é algo produtivo para o aluno, né? Ele acaba ficando nessa posição de ser passivo e não ser ativo ali durante o processo de aprendizagem. Isso vai, né? Isso acaba gerando o nosso terceiro ponto, que são currículos escolares centralizados para problematização e contextualização. Então, esses currículos, eles são centralizados ali, né, em contextualizar e problematizar. Quando a gente pega a educação tradicional, quando o aluno é esse ser passivo, quando a gente pega para a área de exatas, da física, né, de forma específica, o aluno está ali na posição de decorar fórmulas e decorar conceitos, né? Muitas das vezes esses conceitos não são contextualizados e problematizados. Então, um dos meios de fazer essa problematização, né, essa contextualização, é relacionado justamente à experimentação, né? No ensino de física, a autora, Ana Maria Pessoa Carvalho, ela defende, né, que a experimentação, na medida que seja investigativa, porque tem aquela experimentação que é a receita de bolo, em que o aluno ele recebe um formulário e ele vai seguindo, né, os passos a passos, apenas replicando, sendo um reprodutor. Então, não é nesse contexto, é mais no contexto da investigação, em que cria um ambiente ali de reflexão, de, de explicação. Então, à medida que vai criando esses ambientes de reflexão e explicação, o aluno ele vai saindo dessa posição de ser passivo para um ser mais ativo. E ele vai desenvolvendo seu pensamento crítico. Então, ele desenvolve esse pensamento crítico e ele se torna um ser ativo, não apenas no ensino-aprendizado, mas também na, mas não apenas no ensino-aprendizado, né? Mas também na sociedade que ele está inserido. Então, no meu caso, eu quis fazer essa experimentação através da física esportiva, né? Porque ela, além de criar essa interdisciplinaridade,
ela cria nessa disciplinar com outras áreas do conhecimento. Metodologia. O minicurso ele foi realizado com alunos do ensino médio, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Foi produzido em uma escola aqui do estado, uma escola estadual do interior de Pernambuco. Então houve uma parceria, né, entre mim e os ministrantes e os alunos para que a gente chegasse no horário ali melhor para todos. E quando eu falo ministrantes, é porque no minicurso eu convidei mais 2 pessoas. Eu convidei uma profissional em educação física, que é formada na educação física, e eu também convidei um atleta juvenil dos 100 metros rasos, que por coincidência era aluno dessa escola. Então foi uma parceria entre essas 3 pessoas, entre a física, entre a educação física e entre ali o próprio atleta corredor. A metodologia foi dividida em 2 momentos. O primeiro momento ocorreu na quadra da própria instituição, onde o atleta juvenil pegou esses alunos que iriam participar do mini curso, levou eles para a quadra, né? Começou a fazer alongamentos específicos para a corrida. Então fez esses alongamentos, fez uma exposição de equipamentos e medalhas. Então ele mostrou 2 equipamentos. O primeiro equipamento que ele mostrou foi um negócio chamado bloco de corrida, e o segundo equipamento que ele mostrou foi a sua sapatilha de corrida, que é uma sapatilha específica para quem é corredor. Ela tem até uns cravinhos no finalzinho da sua sapatilha, né? Tem uns cravozinhos no finalzinho, que é para ajudar na fixação quando ele corre. Mostrou também suas medalhas e contou um pouco da sua trajetória ali durante a corrida. Como mostra aqui, ó, essas 2 imagens. A imagem 1 é o atleta juvenil orientando um dos alunos a se posicionar no bloco de apoio, e a imagem 2 é onde ocorreu a roda ali para ele explicar um pouco da sua história, explicar o esporte, mostrar suas medalhas e os seus materiais. Depois desse momento de diálogo, né, entre os participantes do minicurso e o atleta juvenil, foi proposto aos alunos que iam participar do minicurso, foi proposto uma construção de uma pista de corrida ou de uma raia. Então foi entregue para eles fita métrica e giz. Então foi entregue para eles, eles precisariam atender, né, 3 critérios. O primeiro critério é que nessa pista, nessa raia de corrida, tivesse uma saída e uma chegada, que ela tivesse 20 metros e que a cada 4 metros tivesse uma marcação, porque essas marcações iam ficar os cronometristas. Assim que eles construíram essa pista de corrida de 20 metros, com marcações e com a saída e uma chegada, foi apresentado aos alunos 2 funções. A primeira função era cronometrista, que a sua responsabilidade era marcar o tempo que o corredor passou pela sua posição, e a segunda função ali era do corredor. Assim que foi falado das funções, o atleta juvenil ele demonstrou, né, para os alunos terem ali o primeiro contato e como seria realizado essa dinâmica. Então, o atleta juvenil se posicionou no bloco de apoio. É importante também falar que as marcações de cada 4 metros, né, marcações de 4, 8, 12, tinham um cronometrista posicionado, e o que dava a largada era o cronometrista posicionado na posição 20, no final, a chegada. Então, quem dava a largada era ele, quem tinha um apito era justamente ele. Ele é responsável por marcar o tempo naquele momento e por dar a largada. Então, foi feito o primeiro momento, os alunos tiveram essa experiência com o atleta corredor, e depois que ocorreu essa demonstração, né, com o aluno juvenil, começou as corridas realizadas com os alunos corredores. Então, ocorreu também uma variação ali. Tem aluno que queria ser cronometrista, depois tem aluno que queria ser corredor,
Então sempre teve essa troca de posições. É importante falar que cada corrida foi realizada de maneira individual. E quando um corredor ele ia iniciar sua corrida, como mostra aqui a primeira imagem, o atleta corredor e a professora de educação física estavam sempre ali orientando esse aluno a se posicionar no bloco de apoio e a posição que ele deveria ficar, né? Para que o aluno ele passasse por todas as etapas que um corredor profissional, corredor amador, passa. Posicionamento, bloco no apoio, escutar né, a largada e começar a fazer seu desempenho na corrida. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento já foi na sala de aula. A gente pegou, depois que todos os alunos que desejavam correr, correram, todos os tempos foram registrados na planilha, a gente subiu para a sala de aula, e nesse momento iríamos para o passo 2. E diz o seguinte, passo 2. Começou a ocorrer, né, uma intervenção da professora de educação física. Ela começou a contar a história do atletismo, contar os primeiros corredores, contar as regras, falar um pouco das modalidades, falar também sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a participação de brasileiros, né, durante esse decorrer da história. E depois que acabou esse momento, aí começou a parte que envolve a física. Foi mostrar para os alunos né, 2 vídeos. A explicação explica Bolt, a ciência explica Bolt e as 5 fases da corrida de 100 metros rasos. E depois, né, conceitos de velocidade média versus velocidade instantânea. Aqui, segundo momento, essas duas imagens. Então, no vídeo vai mostrando as 5 fases da corrida, que começa pela velocidade de reação e vai até a desaceleração. Nesse momento, foi trabalhado conceitos do movimento uniforme e do movimento retilíneo variado. No primeiro momento, quando o atleta está posicionado no bloco de apoio, que ele escuta o som do apito. Ou, quando a gente vê nas Olimpíadas, né, escuta o tiro. Então, nesse momento, é quando a informação sai do ouvido, vai chegando no cérebro, e o cérebro começa a botar o corpo em movimento. Passando para o passo 2, que é a aceleração, que é quando ocorre um movimento variado. Aí é mostrado aqui no gráfico, que tem um gráfico da velocidade em função da distância. Então, o aluno ele vai relacionando o que ele vai escutando no vídeo, vendo a imagem, e ele vai vendo como seria a construção desse gráfico. Então, de 20 a 40 metros é quando ocorre ali a explosão. Então, é um gráfico ali crescente e está essa reta mostrando que ocorre a aceleração. O terceiro momento, que é do 40 a 60, é quando ocorre uma transição, que já é um movimento ali, ainda é um movimento, né, variado. Quando chega no 60/80, é quando o atleta corredor ele atinge o máximo. O corpo dele não passa daquilo. De forma biológica, ele não consegue passar daquela velocidade. Ele atingiu o seu máximo. Quando ele atinge o seu máximo, que a gente olha para o gráfico, quando a gente olha para o gráfico, a linha ela está com uma velocidade constante. Então já é um movimento uniforme. Quando vai para o passo 5, né, que é quando ocorre a desaceleração, essa desaceleração ela ocorre tanto no profissional, que os profissionais eles não conseguem manter essa velocidade média por muito tempo, só que eles também não reduzem de forma brusca. Já o amador não, o amador, essa velocidade, essa aceleração, ela vai começar a explicar. Até o próprio mesmo Usain Bolt, ele não consegue permanecer, né, dos 60 até os 100 metros com essa velocidade constante. Ele também tem uma baixa descida na velocidade. Claro, por ele ser o melhor corredor, essa descidinha da aceleração é menor quando comparado aos outros corredores. Também foi mostrado os tempos de Usain Bolt
são os melhores tempos da vida dele, que é o tempo em Pequim e Berlim. Então, vai mostrando a distância e vai mostrando o tempo que ele gastou para fazer cada distância. E foi construído também a sua tabela, tanto em Pequim como em Berlim. Como vocês podem ver, o gráfico ali da velocidade em função do tempo. Esses gráficos aqui foram trabalhados e mostrados para os alunos, porque a função dos alunos, posteriormente, seria construir o seu próprio gráfico com a sua velocidade. É que ele fez lá no início, né, correndo na quadra. Então esses gráficos aqui foram usados para o aluno ele comparasse o seu gráfico com o gráfico do Usain. Resultado de discussões. O primeiro ponto a ser destacado no resultado de discussões é o trabalho em grupo. Esse trabalho em grupo, por ser uma faixa etária diferente, já que foi trabalhado com alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, eles tinham uma faixa etária diferente, esse trabalho em grupo ele foi bastante enriquecedor, porque o aluno ele tem que interagir, né, com o colega para montar a pista de corrida, montar a raia de corrida. Então, alguns alunos tomaram o papel ali de liderança, mas os outros que não estavam na liderança foram contribuindo com sugestões de melhorias, como deveriam fazer de outra forma talvez fosse mais fácil. E esse trabalho em grupo ele é enriquecedor, porque quando o aluno ele sai do ensino médio, na vida adulta, ele vai ter que trabalhar frequentemente com pessoas desconhecidas no ambiente de trabalho. Então não é só aquele momento na sala de aula, tem um momento bastante enriquecedor no pós-sala de aula. É quando ele sai, quando ele se forma do ensino médio, e ele vai para a vida adulta. Outro ponto é a motivação e interesse por parte dos estudantes. Essa parte aqui está mais relacionada às meninas, porque conversando com a professora de educação física, ela falou que a frequência das meninas em atividade física, principalmente durante as aulas de educação física no ensino médio, são baixas, as meninas não querem participar. Elas não querem participar, ou estão com preguiça, não estão interessadas. Já durante o meu curso, a maior participação que ocorreu foi das meninas. Inclusive, elas eram as que mais queriam ter um melhor desempenho. Teve um momento que uma foi começar a correr, e durante essa corrida, né, o atleta, ele falava algumas estratégias que ele tomava. Uma foi tentar fazer umas estratégias, só que pela baixa frequência de atividade física, pela baixa frequência de treinamento relacionado à corrida, ela acabou se atrapalhando mais. Então ela correu, voltou e pediu para fazer tudo de novo, porque ela sabia que se ela fizesse de tal jeito agora, ela teria um melhor desempenho. Então isso mostra a motivação da parte dela. Outro ponto a ser destacado é identificar problemas e apontar soluções. Quando o tempo dos meninos que foi registrado na planilha, foi anotado no quadro. Quando esse tempo foi anotado no quadro, todos os alunos viram o seu tempo e o tempo do seu colega, né, que eles gastaram para correr ali esses 20 metros e quanto eles gastaram para percorrer cada marcação de 4 metros. Então, de início, os alunos viram logo que tinha muito erro, porque quando eles comparavam com o Desembolt, à medida que a distância aumentava, o seu tempo aumentava junto. Mas os deles não. Os deles, a diferença de tempo registrada entre um intervalo de 4 metros e outro, às vezes era muito grande. O aluno gastou 9 segundos para percorrer 4 metros, mas quando ele foi percorrer mais 4, ele gastou 3 minutos e 20. Então, para ele não fazia sentido ter essa diferença muito grande entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Aí, ali ele já começou a identificar os erros e também trazer soluções. Uma das soluções apontadas por esse aluno foi para ele correr mais vezes. Ele correria mais vezes, em vez de ser uma única vez. Então, quanto mais vezes ele corresse, mais perto de registrar o tempo certo seria, porque ele faria uma média, né? Ele somaria todos, faria a média e chegaria no valor próximo, mais preciso.
porque a função optometrista ela era muito complicada. Ele mesmo falou que ter precisão em medir exatamente o momento que aquele corredor passou por ele era muito complicado. Então, uma das soluções seria fazer uma média, né? Correr várias vezes e tirar uma média, para justamente afastar o erro. É um erro experimental. Quanto mais vezes ele repete, a chance de o erro diminuir é menor. Outro ponto apontado foi fazer o gráfico apenas das meninas, porque as meninas corriam mais devagar e a chance do erro ser maior nas meninas era menor. Então, fazer um gráfico só das meninas, pela sua velocidade ser menor. Então, essas foram medidas que eles foram tomando diante dos problemas que eles foram encontrando. Então, como foi trabalhado velocidade média, velocidade instantânea, para tratar as equações, os alunos também viram, né, que não necessariamente o corredor que teve maior velocidade média teve maior velocidade instantânea. Então, muitas das vezes, o corredor que teve maior velocidade instantânea não teve a maior velocidade média. Eles foram vendo isso de forma visível, né? E também é importante ressaltar que esses valores que eles estavam mexendo não eram valores soltos, eram valores significativos. Esses valores que estavam fazendo, calculando a velocidade média e velocidade instantânea, como normalmente a gente faz na aula de física, não eram valores dados, eram valores que tinham importância, porque esses valores vieram da onde? O desempenho seu na corrida. Um ponto a ser destacado também é a distribuição de tempo, mas essa parte está relacionada à minha área como professora. Porque, como foram 2 momentos, e foi um minicurso que durou ali 4 horas, ficou muito cansativo. Como os meninos tiveram que correr, tiveram que ter esse desempenho, das semelhanças ficaram cansados. Então, acho que uma das possibilidades era justamente ter feito em 2 dias. Um dia feito o primeiro momento e o segundo dia fazer o segundo momento. Então, assim, os alunos não estariam mais tão cansados como estavam no único dia, 4 horas seguidas. E por fim, a conclusão, né? Ao explorar e compreender os conceitos de velocidade, distância e tempo, os alunos têm a oportunidade de conectar esses princípios físicos com situações reais, como as atividades esportivas. Esse tipo de abordagem integrada, né, torna o aprendizado mais relevante, permitindo que eles vejam, né, a aplicabilidade dos conhecimentos científicos no seu cotidiano. Além disso, quando o aluno vivencia, né, a teoria que ele vê em sala de aula com a prática, que quando ele bota a mão em massa, essa aprendizagem ela é mais duradoura. Ele consegue associar o que ele viu na teoria com a prática, gerando, né, uma aprendizagem mais duradoura e tirando ele dessa posição de mero ser passivo no processo de aprendizagem e tornando ele um ser ativo nesse processo de ensino. E com isso eu encerro, né, a minha fala e finalizo minha apresentação sobre o meu minicurso.